João, capítulo 6, começando o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, Jesus Cristo passou por traição, passou muitas vezes pela dor de não acreditarem nele, porque aquele no versículo 64 fala. Ele sabia quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. Então, até os discípulos, muitas vezes, não acreditavam em Jesus Cristo. Tinham momentos de muita falta de fé. Claro que os que permaneceram com ele até o fim receberam o Espírito Santo, depois que Jesus subiu, que aquele anunciou. Que será, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, depois que ele subiu, que Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá para que eu mande o Consolador, que é o Espírito dele, o Espírito de Cristo. Então, eles receberam poder. Em Atos diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então, o poder sobre o pecado e o poder também para ser testemunhas de Jesus Cristo. E a força para não abandonarem a cruz, continuarem perseverando com ele. Isso o Espírito Santo faz conosco. E nesse momento aí, os discípulos ainda estavam nesta fase ainda que o Espírito Santo não tinha descido, que Jesus Cristo não tinha subido ainda para ser glorificado pelo Pai. Mas Pedro aqui defende, a fé. E diz assim: E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, para quem iremos nós, se tu és o Cristo, o Filho de Deus? Então, isso é muito interessante, para que nós possamos compreender a perseverança. Para quem nós iremos? Se nós estamos com Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, a vida. E aqui ele fala que as palavras dele, porque ele é o verbo, O próprio Jesus Cristo é o verbo. Então a palavra que sai da boca dele é viva. A escritura que aqui está escrita também é viva e eficaz. Ele diz aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela vivifica, ela é vida. Por isso que Deus quer que nós continuemos falando da sua palavra.
Porque as escrituras, elas estão aí para todas as pessoas lerem. Mas muitas não estão procurando. Mesmo assim, Deus quer que os seus filhos continuem falando da sua palavra. Por quê? Porque as palavras que saem da boca de Cristo, da boca de Deus, é que alimenta o homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui ele diz também, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Que nos apeguemos à palavra de Deus e continuemos falando sobre a palavra de Deus. Porque as palavras que Jesus Cristo disse são espírito e vida. Amém.